Oi, gente! Estamos oficialmente começando este canal. Você pode ser o primeiro a se inscrever nesse canal, o primeiro a dar um like neste vídeo. Você pode ser ou o segundo, ou o terceiro, ou o décimo, ou o vigésimo, ou o centésimo, ou milionésimo, talvez. Não sei. Mas o que importa é que estamos oficialmente começando. Tirando isso do papel, ó, que eu tô enrolando há muito tempo. Eu tô falando, vou começar. Né, eu sou uma jovem cristã. Inclusive, meu nome é Tayane, para quem não me conhece. Pode me chamar de Tay. Amo, gosto muito que me chamem de Tay. E sou uma jovem, gente. Sou 30 a mais, mas sou uma jovem. Sou uma jovem, uma mulher cristã. E tenho refletido muito sobre várias coisas dessa vida com Jesus, que é uma vida maravilhosa, mas é uma vida também que nos desafia, nos ensina, nos move, né? Nos molda. Então, gera muita reflexão. E aí, semana passada, eu falei, nossa, eu tava no parque, levei meu sobrinho no parque, o dia tava lindo, tava um céu azul maravilhoso. Eu falei, nossa, aqui tá ótimo para gravar. Mas eu até peguei o celular, gravei um vídeo enorme, porque eu gosto de falar. E ficou enorme. Nossa, mas o meu cabelo tava muito feio no dia. Eu sequei ele e eu não tenho habilidades manuais assim com secador. Então, não ficou bom. E era externo, né? E eu tava só com o celular e um sonho, então não tava legal assim. Aí eu falei, vou começar de novo. E hoje eu tô aqui, falei, não, vou gravar e vamos juntos. Eu tô assim, eu acho que a gente que tem Jesus, a gente que ama Jesus, né, e que busca uma vida com o Senhor, eu acho que a gente sempre tá em processos com Ele. Então, eu estou nessa fase, sabe, de um processo assim, tô vindo desse lugar. E há uns meses eu tava muito assim, tentando entender, sabe? Quando você quer, ai Jesus, por quê? Espírito Santo me fala, por que o Senhor tá fazendo isso? Me explica aqui, tem que ter uma explicação, e a gente quer explicações. Eu tava muito vindo disso. E fui entendendo com o Senhor, né, que a real é que tem coisa que a gente não vai entender. E tem coisa que Deus talvez ele explique lá na frente, tem coisa que ele nem vai explicar. E, e é isso. E eu acho que às vezes a gente quer até tentar entender para tentar explicar para as pessoas, mas tem coisa que não vale a pena o desgaste, sabe? De realmente assim você tentar explicar a sua vida com Jesus, ou tentar explicar o que Jesus está falando para você, o que o Espírito Santo está direcionando para você. E às vezes você quer explicar isso para uma pessoa que não tem nada a ver, para uma pessoa que não vai entender, para uma pessoa que não acredita, né? E aí você vai gastar uma energia completamente à toa. E eu acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, eu tava gastando uma energia tentando entender algo que Deus não. Ele falou assim: eu não quero que você entenda agora. É sobre você obedecer. E eu sempre falei muito sobre fé, né? Sempre isso foi algo muito latente, assim, na minha vida com Jesus. Sempre foi algo que eu preguei muito sobre fé. Então, eu realmente entendi que Deus estava ali, né? Falando, vamos provar esse discurso, né? O discurso está muito bom, mas vamos pôr isso na prática. E aí, o Senhor foi mostrando, né, que eu ainda tinha coisas que eu precisava ainda de mais fé e de entender principalmente que fé não é sobre o que Deus vai fazer amanhã, não é sobre o que Deus vai fazer no futuro, não é sobre o milagre que Ele pode operar, sabe, no final de um processo, no meio, sabe, daqui não sei quantos anos, não. Assim,
também é sobre isso, porque Deus pode fazer todas as coisas e Ele opera quando, como Ele quiser. Mas fé é sobre o que o Senhor está fazendo hoje. E fé é, sabe, eu acho que é o melhor entendimento que eu tive, que é fé, é relacionamento. Eu tô passando uns dias na casa da minha irmã e na igreja dela tá tendo uma série sobre princípios elementares, né? Lá de Hebreus 6. E aí, esses dias, o pastor dela falou sobre a fé, né? Eu gosto muito do pastor dela. É um pastor muito querido, muito sábio. E ele falou sobre isso, sobre relacionamento ser fé. Não, sobre fé. Sobre fé ser relacionamento. E eu falei, cara, é isso. Fé não é acreditar. Não é só acreditar, né? Porque a gente às vezes coloca que fé é tipo assim, nossa, eu preciso acreditar e tal. Mas a fé, na verdade, é para a gente se relacionar com o Senhor, para a gente crer no Senhor, se relacionar com Ele. E a partir do momento em que eu me relaciono com o Senhor, eu conheço o Senhor, e conhecendo o Senhor, eu sei que Ele pode, sabe, operar o milagre, Ele pode fazer o impossível, Ele pode realizar aquele projeto, aquele sonho que eu tenho, Ele pode me dar aquilo que eu estou pedindo para Ele. Mas isso vem por causa da minha fé, mas que na verdade é por causa do meu relacionamento com o Senhor, né? E tem um versículo que é sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem relacionamento é impossível agradar o Senhor. E eu falei, meu Deus, é isso, porque quando a gente para ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que Deus, ele tá o tempo todo só querendo se relacionar com a gente. Só querendo não, né? Parece que eu tô diminuindo, mas assim, a gente vê claramente isso, que o anseio dele, né? E que chega um momento que ele fala, cara, ok, eu tenho que entregar o meu filho para eu conseguir continuar me relacionando com eles, vou entregar, né? Então, assim, e ele quer um relacionamento com a gente, um relacionamento eterno, né? Um relacionamento que é uma vida eterna com ele. Então, a fé é sobre isso, a fé é sobre o relacionamento que eu posso ter com Deus hoje. Não é sobre o que ele vai fazer daqui 5 anos, não é sobre o que ele vai operar na minha família daqui 3 anos, daqui, sabe? Não é. É sobre isso também, porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas assim, o que eu tenho entendido é que esse não pode ser o nosso foco, sabe? Tipo, ai, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer. E a gente não olha para o que Deus já fez e para o que Deus está fazendo hoje na minha vida, que está me possibilitando conhecer Ele, que está me possibilitando ter um relacionamento real com Ele, que está me possibilitando viver uma vida extraordinária com Ele, né? E a gente às vezes acha que uma vida por fé, viver por fé é muito difícil, porque viver por fé, Deus vai pedir coisas dificílimas para mim. E na verdade, não é isso, porque uma vida por fé, viver por fé, é viver uma vida de quem se relaciona com o Senhor, né? É uma vida de quem busca o Senhor, de quem pergunta as coisas para Deus, né? Que não toma nenhuma decisão de qualquer jeito, mas que antes pergunta e fala, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Viver por fé é isso. A gente às vezes acha que, nossa, se eu viver por fé, Deus vai me mandar lá pro outro lado do mundo, Deus vai me pedir coisas impossíveis. E às vezes Deus vai te pedir coisas mesmo, porque se você se relaciona com Ele, Ele sabe, né, com quem Ele pode contar, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa disponibilidade em servir, em obedecer. Mas eu acho que a gente dificulta tanto, né, a questão da fé. A gente acha que é só crer e acha que, se eu tiver muita fé, tipo, Deus vai me pedir uma coisa muito difícil. E, na verdade, é relacionamento. Então, se eu tenho relacionamento com o Senhor, eu conheço Ele. Eu sei o que Ele pode fazer. Eu sei o que Ele quer. Eu reconheço a voz dele. Eu sei quando Ele tá. Eu sei quando Ele não tá. Isso é viver por fé. Eu acho que a gente dificulta muito algo
tão simples e que faz total diferença na nossa vida, porque a gente acha que é só sobre o amanhã, é só sobre o futuro, e a gente perde o que Deus está fazendo hoje, o que Deus pode fazer hoje, o que Deus quer de mim hoje, né? E assim, o que eu entendo é que viver por fé e colocar a nossa fé em ação, né? Se relacionar com o Senhor, na verdade, amar Jesus, porque a gente se relaciona com quem a gente ama, com quem a gente quer, com quem a gente gosta, né? A gente vai se dedicar àquilo que a gente ama, àquilo que a gente quer. E eu tenho entendido isso, que obediência é amor em prática. E tem um versículo que eu amo, eu acho que está em João, né? Que fala que os seus mandamentos não são pesados. Eu falo, é isso mesmo, sabe? A gente às vezes coloca muita dificuldade na vida com Jesus. É difícil e tal. E sim, tem momentos difíceis, tem momentos, né, complexos, momentos de dor, momentos de choro. Mas a gente sempre tem o Senhor. E a gente tem esse relacionamento, a gente tem a fé que nos possibilita se relacionar com o Senhor, sabe? Chorar com Ele, falar com Ele. Então, isso é maravilhoso. Então, realmente, os mandamentos dele não são pesados. Então, realmente, não é difícil obedecer um Deus maravilhoso, né? A gente erra, a gente peca, mas a gente continua, sabe? Buscando o Senhor, a gente continua se levantando, indo atrás do Senhor, porque o que Ele mais quer é se revelar para nós, né? Ele quer que a gente busque, porque a gente vai encontrar se a gente buscar. Então, eu não quero me estender muito, esse é o primeiro vídeo só, mas o que eu quero deixar aqui, né, para a gente fechar realmente é isso. É que fé é sobre hoje, fé é sobre o que o Senhor está fazendo hoje, é o que Ele já fez e é sobre o que Ele está fazendo, né? É sobre o que Ele fará também mas não deixe de viver a sua fé hoje com o Senhor, de se relacionar hoje com o Senhor, de conhecer o Senhor, de amar o Senhor, de obedecer o Senhor, porque é maravilhoso, sabe? E é uma vida maravilhosa. Não quer dizer que não vai ter problemas, não quer dizer que vai ser perfeito, mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue ter paz, a gente consegue ter alegria, a gente consegue viver nesse lugar de paz mesmo, assim, né? A gente consegue ter uma vida olhando para Jesus e sabendo que a gente tem nele tudo que a gente precisa. Eu não quero me estender, porque eu gosto de falar, mas eu quero só finalizar te encorajando a se relacionar mais com o Senhor, a buscar Ele, a comentar aqui também. Vamos conversando nos comentários sobre o que vocês querem, sobre o que vocês acham, suas dúvidas. O que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu vou buscar ajuda. E é isso. Queria falar que uma coisa que vai ser no próximo vídeo que eu vou abordar, que se deixasse, gente, eu falava aqui, ó, direto. Mas algo também dentro disso tudo que eu tenho vivido com o Senhor, né, de entender de uma fé prática, uma fé funcional, uma fé real, uma fé de hoje, uma fé do agora. É também sobre como que a gente às vezes perde isso também, porque a gente está deixando muitas coisas do mundo de forma muito sutil e de forma, às vezes, até com boas intenções entrar nas nossas vidas, e isso acaba prejudicando a gente, prejudicando o nosso relacionamento com o Senhor. Então, são coisas que às vezes a gente não percebe, ou é muito sutil, ou sabe, que são coisinhas ali que a gente vai se conformando com o mundo, de certa forma. E isso não é legal. Então, eu quero falar sobre isso no próximo vídeo, porque eu não sei também quando que sai, se vai ser depois de amanhã, se vai ser daqui 3 dias, 5 dias, na próxima semana, mas vai sair em algum momento. Por isso, se inscreva no canal para você ficar por dentro, compartilha, manda para todo mundo
e me dê uma palavra de incentivo, de coragem para eu continuar nisso aqui, tá bom? Porque tá sendo um novo desafio e eu tô animada. Tô animada e é isso. Tô aqui, é para o Pira e bora juntos. Um beijo e até a próxima. Tchau!